Então nessa aula a gente vai começar a aprender o conceito de razão, tá? Entendendo a nomenclatura que a gente aplica a esse conceito e o que ele significa na prática. Tá? Então uma razão é sempre uma divisão entre dois números. Tá? Se a gente falar assim, calcule a razão entre A e B, o que a gente vai fazer para calcular essa razão? Simplesmente dividir A por B. Tá? E aí a gente pode dar alguns nomes diferentes para esse tipo de coisa. Então a gente fala assim, vamos calcular a razão entre A e B. Né? A gente calcula e dá 1/5. Então a gente pode representar essa razão como a fração 1/5 ou representá-la dessa forma aqui. Tá? E a gente pode falar que a razão entre A e B é 1/5, ou a gente pode também falar que A está para 1, como B está para 5. Tá? E essa nomenclatura é a que mais aparece em problemas. Então, se a gente tem lá que a razão entre A e B é 1/5, a gente poderia também reestruturar essa razão aqui de forma a passar esse 1 que está multiplicando aqui em cima, dividindo, e esse B que está dividindo aqui em cima, multiplicando lá em cima. Né? Então, a gente ficaria com A sobre 1 igual a B sobre 5. Tá? Ou seja, A está para 1, como B está para 5. Tá ok? Se aparecer um problema, então, pedindo para a gente calcular, por exemplo, a razão entre 15 metros e 60 metros, como é que a gente faria? Dividiria um pelo outro, simplesmente. Tá? 15 sobre 60, aí eu posso simplificar por 15 em cima e embaixo, vai dar 1/4. Tá? Então, a razão entre 15 metros e 60 metros é 1/4. E aí, se agora o problema pedisse a razão entre 60 metros e 15 metros, aí o problema se inverte. Quem vem antes aqui fica no numerador da fração. Então, a razão entre 60 e 15 é 60 sobre 15. Tá? Se eu posso simplificar em cima e embaixo por 15, vai dar 4 sobre 1. Que é a mesma coisa que 4. Tá? Então, as razões, como elas são definidas, elas dependem do que a gente está falando que é aquela razão. Né? Se eu falo que o valor é a razão entre A e B, significa que o A dividido pelo B é igual àquela razão. Tá? Ou eu posso falar que A está para o numerador da razão, como B está para o denominador da razão. Então vamos ver agora dois problemas que são aplicações práticas das razões. Tá? Então primeiro, a soma de dois números é 33 e a razão entre eles é meio. Quais são esses números? Então, a gente tem aí uma situação em que a soma de dois números é 33, tá? Então a gente pode falar que é x mais y ou a mais b, tanto faz, é igual a 33. E está falando também que a razão entre os números é meio. Se a razão entre os números é meio, significa que a dividido por b é igual a meio. E aí eu formei com isso um sistema de duas equações, duas incógnitas, né? Qual que é a forma mais rápida de resolver? Seria primeiro resolver isso aqui para chegar numa igualdade aqui entre as variáveis. Tá? Então vou pegar essa segunda equação, vou passar esse 2 está dividindo aqui desse lado, vou passar ele multiplicando em cima. Tá? E o b está dividindo desse lado, vou passar ele multiplicando lá em cima. Tá? É aquele famoso multiplicar em cruz. Né? Na verdade a gente está fazendo isso, passando com operações inversas aqui. Então vai ficar 2 vezes a desse lado, igual a 1 vezes b, que é o próprio b desse lado. Tá? Cheguei nessa expressão, tenho o valor do b igual a 2a, posso substituir aqui na primeira equação para achar o a. Então vai ficar a mais o valor do b, que é 2 vezes a, é igual a 33. A mais 2a é 3a. Isso é igual a 33. Então a é igual a 33 dividido por 3, né? Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, A é igual a 11. Tá? Se o A é igual a 11, o B é 2 vezes o A, então o B é 2 vezes 11, que é 22. Tá legal? Então, encontramos o A e o B. Tá? Segundo exemplo. A diferença entre dois números é 9 e a razão entre eles é 3/4. Que números são esses? Nesse problema a gente tem um detalhezinho. Ó. Ele fala que a diferença entre dois números é 9. E fala que a razão entre eles é 3/4. Aí que vem o detalhe.
Eu sei que A menos B é igual a 9, ou seja, eu poderia reescrever isso aqui, né, como A igual a B mais 9, certo? Passando B lá para o outro lado. Aí o detalhe é o seguinte, ele fala que a razão entre os números é 3/4, só que a gente tem duas possibilidades de escrever essa razão, A sobre B ou B sobre A. A gente só sabe que uma dessas é igual a 3/4. E aí eu vou ter que olhar agora essa expressão aqui para saber quem que eu vou colocar em cima e quem que eu vou colocar embaixo. Porque eu vou igualar alguma coisa a 3/4, certo? Só que eu tenho que pensar qual número que é maior e qual número é menor. Como isso aqui é igual a 3/4, o número que eu colocar em cima tem que ser menor do que o de baixo, ó, porque isso aqui é uma igualdade, né? Então, o de cima da fração desse lado tem que ser menor do que o de baixo da fração aqui desse lado, tá? Se a gente analisar isso aqui agora, o A, ele é B mais 9, certo? Então, ele é o valor do B mais alguma coisa, ou seja, o A é maior do que o 9. Então, esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Então, na hora de eu escrever essa segunda igualdade, eu vou ter que escrever o menor sobre o maior, né? Porque aqui é o menor sobre o maior, então eu vou ter que escrever B sobre A, tá? Então, aqui, na verdade, é B sobre A é igual a 3/4. Se eu escrevesse A sobre B igual a 3/4, estaria errado, tá legal? Então, ok, cheguei lá em que, no sistema aqui, A menos B igual a 9 e B sobre A é igual a 3/4. Agora é só resolver o sisteminha, tá? Então, vou passar o A multiplicando desse lado e o 4 multiplicando desse lado. Mesma coisa de antes. Ou melhor, vou passar só o A multiplicando para lá, porque aí eu já isolei o B, tá? Então, vou passar esse A aqui, vai ficar B igual a 3 vezes A sobre 4. E agora eu posso substituir esse valor do B aqui na primeira equação. Então, eu vou ficar com A menos o B, que é 3A sobre 4. Isso tem que ser igual a 9. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Fica a dica lá, ó. Quero fazer aparecer um 4 aqui embaixo, faço aparecer um 4 em cima. 4A menos 3A, tá? Vou continuar aqui embaixo essa conta aqui. 4A menos 3A dá A sobre 4, isso tem que ser igual a 9. Então, chego aí na conclusão de que o A é 4 vezes 9, né? Quem está dividindo passa multiplicando. Então, 36, tá? Então, A é igual a 36 e o B, ele é 3 vezes A sobre 4. Então, deixa eu escrever aqui. B, 3 vezes o A, que é 36, sobre 4. Antes de multiplicar, vou simplificar. 36 dividido por 4 dá 9. Então, aqui sobrou um 9 em cima e um embaixo. 3 vezes 9 dá 27. Então, o B é igual a 27. Tá legal? Então, a gente viu aí dois problemas, né, de aplicação aí das razões. E um deles, que é o que envolve a diferença, ele tem essa característica importante. Se você invertesse aqui a razão, o problema daria errado, tá? Isso não acontece na soma, porque aqui, como é uma soma, tanto faz o número que está em cima ou que está embaixo. Se eu invertesse isso aqui, eu simplesmente acharia os dois valores de A e B trocados aqui. Só que nesse caso isso não é verdade, eu preciso manter a coerência com a primeira equação. Estude.